E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar alguns exemplos usando curvas parametrizadas e a gente vai começar olhando para uma parametrização parecida com o que a gente já fez, mas não é a mesma coisa, tá? A nossa primeira parametrização vai ser x igual a 2 seno de t, y igual a cosseno de t, ok? Para resolver esse tipo de problema, a gente precisa converter essa parametrização em termos de seno e cosseno de t, né? Converter isso para equações retangulares, né? Em x e y no plano cartesiano. A gente a gente vai ver alguns exemplos desse processo depois, em contextos diferentes. Para ver essa parametrização, a gente precisa tirar aquela relação seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t igual a 1. E para isso, então, a consequência para essa parametrização é que a gente pode reescrever seno de t como x sobre 2. E aí a gente tem seno de t livre. Portanto, isso aqui ao quadrado mais isso aqui ao quadrado é igual a seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Ou seja, x quadrado sobre 4 mais y quadrado, seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Ok? E isso, portanto, é 1, né? Isso, né? Isso descreve a trajetória de uma elipse parametrizada. A gente tem, então, uma elipse, né? Isso aqui é uma elipse. Acho que é melhor fazer a elipse primeiro, que aí o negócio corrige. Não corrigiu. A elipse mais mal feita que eu faço, ele corrige. Pronto. E aí, para desenhar a elipse, né, primeiro a gente sai do ponto de partida, né, plotando, e acaba plotando alguns pontos. Nosso ponto inicial vai ser quando t igual a 0, né? Então, quando t igual a 0, a coordenada xy vai ser 2 seno de 0 cosseno de 0. Isso é 0, 1. Tá? Então, a elipse começa aqui em cima, né? Então, isso aqui é t0, coordenada 0, 1. Então, depois que o tempo passou um pouco, né? Se a gente fizer t igual a π sobre 2, a gente tem como coordenada as 2 senos de π sobre 2, cosseno de π sobre 2. Então, aqui o ponto vai ser o ponto 2, 0. Então, em t igual a π sobre 2, ele veio para cá, né? Então, a nossa elipse, ela anda nesse sentido, tá? Sentido horário. A gente sabe que a trajetória segue uma elipse, né? Então, a gente calcula o comprimento do eixo menor, né?
é 1 e o eixo maior é 2. E aí a gente tem a curva da elipse, a gente consegue perceber que o movimento é no sentido horário. Agora, se a gente for examinar a velocidade em que esse ponto caminha pela elipse, o que é a velocidade? Bom, a velocidade com que o ponto caminha pela elipse é a derivada do comprimento do arco da elipse dividido pelo tempo, né? Que aqui no nosso caso o tempo é a variável de parametrização. O que é isso? Isso é a raiz de dx quadrado dx dt quadrado mais dy dt quadrado. É isso. Ou seja, né, dx dt é 2 cosseno, raiz, né? Raiz de 2 cosseno t quadrado mais dy dt é menos seno, né? Certo? Então a derivada vai ser essa raiz aí, né? Ou seja, vai ser 4 cosseno ao quadrado menos mais seno ao quadrado, né? E então o arco total, né? Que é o comprimento dessa elipse, vai ser a integral disso aí no tempo, né? A integral disso aqui no tempo, e de 0 até 2π, que é o movimento total a varredura total do ângulo, né? Em radianos que a elipse percorre. Então, se eu quiser fazer o comprimento total da elipse, então o comprimento total da elipse é a integral de 0 a 2π da velocidade, que é 4 cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, isso integrado no tempo, né? Infelizmente isso não é uma integral elementar, então a gente não consegue encontrar a fórmula para a antiderivada desse termo aí. Isso significa que a gente pode parar o cálculo aqui e essa é a nossa resposta final. Note que pode ser fácil dizer ou não se é possível encontrar uma antiderivada, tá? Então a ideia é a seguinte: aqui a gente percebe que a gente está tendo uma situação em que a velocidade não é constante, né? Aqui a velocidade é uma função, a velocidade varia de acordo com o tempo. Vai ser a nosso nossa primeira situação. Então agora eu quero fazer um outro exemplo que a gente vai encontrar a área da superfície formada pela revolução dessa elipse, dessa elipse sobre o eixo y. Então a gente vai pegar essa elipse, a gente vai girar ela sobre o eixo y e vai encontrar a área da superfície formada por isso. Lembrando que a área da superfície, né, o elemento dA, eu vou só reescrever as equações de parametrização da elipse, tá? O do arco eu vou manter também. X é 2 seno, y cosseno. Essas são as equações paramétricas. Então, lembrando que a área o elemento de área da superfície dA é a área de uma calota circular simples, né? Com espessura ds.
o raio desse círculo é x, né? X igual 2c no t. Que é a distância entre cada uma das pontas, entre a extremidade maior, né? E o eixo y. Para ver que a gente está girando em y. Então, dA vai ser o quê? Vai ser o comprimento, né? 2π vezes 2 seno t. Que isso aqui, ó. Isso aqui é o x. Tá? Isso aqui a gente tem o comprimento de circunferência de um círculo com raio igual a isso aqui, né? Vezes o elemento de superfície, vezes ds. E o que é ds? ds vai ser isso aqui que está aqui dentro, né? Então vai ser vezes raiz de 4 cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t dt, ok? Para encontrar a área da superfície, a gente precisa integrar dA entre alguns limites. Quais são esses limites? É a pergunta. Se a gente olhar para a figura da elipse, né, a gente vê que a gente precisa integrar de 0 a π. Por quê? Lembra que quando a gente que só quando a gente vai da da parte de cima até a parte de baixo da elipse, né, traçando do lado direito, ou seja, se eu pegar só essa metade aqui da elipse aqui, se eu pegar só essa metade da elipse, tá? E incluindo, né, o incluindo o lado esquerdo, né, da elipse, a gente vai dobrar o resultado, né, e dar uma resposta errada. Se a gente gira isso aqui, né, em 2π, beleza? A gente tem uma elipse completa. Se a gente gira isso aqui mais isso aqui em 2π, se ele fizer meia volta, a gente já tem uma elipse completa. Se a gente fizer duas voltas, como é o caso, 2π, a gente vai ter duas elipses. Então a resposta está errada. Por isso que para pegar a elipse completa, né, a gente vai girar só de 0 a π. Portanto, a área para o cálculo da elipse, né, a área da superfície do sólido gerado a partir dessa rotação, vai ser a integral só de 0 a π da expressão de dA. 2π, 2 seno t, raiz 4 cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t dt. Né? Note que nós estamos integrando do topo da elipse, tá, até a parte, até a base. Né? Se a gente pensar em termos da variável y, a gente precisa pensar de forma oposta. É como se a gente estivesse integrando, né? Aqui a gente está percorrendo π graus. Né? A gente está percorrendo π graus, que a gente está integrando em y. Né? A gente está girando em termos de y. A gente pode interpretar tanto dessa forma, né, como uma meia rotação da elipse inteira, ou uma rotação completa de meia elipse, tá? Porque meia elipse também vai ter um ângulo varrido de só π graus, né? Só π graus. E essa integral, a gente consegue calcular, tá? Se a gente começar usando uma substituição do tipo U igual a cosseno de t deu
igual a menos seno de t dt, tá? A gente vai conseguir simplificar a integral de forma a fazê-la sem virar isso aqui. Integral de menos 1 a 1, que são os novos limites, de menos 4π vezes a raiz de 3 o quadrado mais 1 du. Daqui para cá tem bastante cálculo, tá? A gente substituiu os limites, mandou esse seno para dentro, usou as propriedades de seno ao cubo, abriu isso aqui, então não é tão trivial, tá? Mas a gente chega nessa integral no final da história, tá? A gente consegue usar a substituição trigonométrica para resolver para assumir com essa raiz quadrada depois, fazer mais uma substituição e assim vai seguindo, tá? A gente consegue calcular a integral no fim das contas. Mas não é esse o nosso interesse, né? Aqui a gente não já sabe calcular integrais, então eu não vou perder tempo fazendo isso. Então eu quero deixar um exercício. A ideia era só fazer uma modelagem das equações paramétricas, tá? Eu quero deixar um exercício. E o exercício é o seguinte. Imagina que a gente tem uma pessoa, tá? Um jovem. E esse jovem joga uma bola de um telhado, tá? Se a gente supor que a coordenada x da bola é dada por x igual a t metros, então a coordenada x é parametrizada como sendo t, e t é dado em metros. Hoje eu acordei com alergia. E a coordenada y, ela satisfaz as seguintes propriedades. Y de duas linhas de t é menos 9,8 metros por segundo. Tá? Y de 0 é igual a y' de 0 igual a 0, tá? E y de 0 é igual a 5 metros. As questões são: letra A, e aqui eu vou escrever, aqui. Encontrar y em função de t, tá? Uma equação que descreve a altura em função do tempo. Letra B, encontrar uma parametrização x de t, y de t, tá? Que descreve o caminho da bola. Letra C, encontrar a velocidade da bola, tá? E
essa resposta ela só vai ser válida para momentos depois que antes, né? Quer dizer, antes da bola acertar o chão, né? Porque aí, depois que ela acerta o chão, ela perde energia, né? E a equação muda, né? Então, isso só vale para ter até ela acertar o chão. Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.